Antes de nós orarmos, lá em João 17, eu queria que você acompanhasse, isso já faz parte da pregação. João, capítulo 17, verso 20. Quem for achando, ele vai dando um aleluia. João 17, uma oração sacerdotal. Últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação. O verso 20 diz assim, vou ler na versão NVT: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim em meio da mensagem. Verso 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, igreja? Olha para o teu vizinho e fala assim: para que sejamos um. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o teu nome, Senhor, te agradecemos por essa atmosfera, por esse ambiente favorável, Senhor, de unidade, Senhor, de movimento do teu Espírito, Senhor, de reflexão, de revelação da tua palavra. Desde o início em que cheguei aqui, Senhor, já era perceptível, Senhor, o teu movimento, Senhor, aquilo que o Senhor já estava fazendo e continuaria fazendo durante esse culto, meu Pai, que é teu, o culto é para ti, Senhor, e a tua manifestação nos transforma, ó Deus. Fala conosco, nós consagramos, meu Pai, esse mês a ti, Senhor, o primeiro dia do mês de março, Senhor, e essa série de ministração, Senhor, o poder da unidade desse mês de março, ao qual eu tenho certeza, meu Pai, que seremos transformados, meu Pai, de glória em glória por ti, Senhor. Fala com cada um, Senhor, tu sabes que sem ti nada poderei fazer, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, e cada pregador, Senhor, cada homem e mulher que subir nesse altar e que ministrassem palavras voltadas à unidade, Senhor, que seja guiado, conduzido por ti, Senhor. Abre o nosso coração, abre o ouvido de cada um que está aqui, Senhor, e que sejam, meu Pai, impactados pela tua glória e pelo teu amor, Senhor. Que em nosso meio haja curas, haja milagres, haja prodígios e maravilhas, Senhor. E haja, Senhor, principalmente, Senhor, corações quebrantados e contritos, Senhor, para que o Senhor possa ser reconhecido, Senhor, ser visto, ser, meu Pai, adorado, Senhor, ao momento em que nós amarmos uns aos outros. Nisso, Senhor, crerão, nisso reconhecerão o teu amor, Senhor. Começa, meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Você pode aplaudir o nosso Deus. Eu vou pedir para você um pouquinho aí de paciência, porque é um culto diferente, é um culto de Santa Ceia, é um culto de testemunho, de adoração. É essa primícia, como o nosso presbítero muito bem colocou. Então, eu não vou passar das 5 da tarde, tá bom? Você não se preocupa com isso. Amém, igreja? O poder da unidade não é de agora, embora seja um tema já muito padrão, já muito pontuado na palavra de Deus, mas para o segundo semestre de 2024, e vem se acentuando em 2025 e agora de uma forma aguda em 2026, Deus vem falando comigo sobre unidade, em todos os aspectos, o que é unidade, a necessidade da unidade, o que acontece quando a igreja se une, o que deixa de acontecer quando ela não está unida e os prejuízos de quando de fato ela não está nesse movimento de unidade. Uma igreja, amados, que está em unidade, ela é a maior expressão de Cristo na terra. Não há nenhum tipo de evento, de método, não há nenhum tipo de filosofia, não há nenhuma forma
que o Evangelho não seja conduzido de uma maneira muito mais eficiente e propagadora e frutífera do que quando uma igreja está unida. O ponto máximo disso é o casamento. A manifestação da glória de Deus vem no casamento. O próprio nome, em relação a Jesus como ao noivo e a igreja como a noiva, estabelece essa unidade do cabeça e do corpo, esse casamento, esse matrimônio, e isso diz respeito à unidade. Então a maior propagação do Evangelho, ela não acontece apenas de uma palavra pontual de um pregador ou de uma instituição mais renomada. Não, a maior propagação do Evangelho é quando o corpo de Cristo está unido num comum propósito, por vidas que demonstram a comunhão verdadeira da igreja. Então a conversão de uma pessoa, ela se estabelece quando Cristo está na igreja, a igreja está unida e a igreja se manifesta, e aí os atributos, os valores, o fruto do Espírito é escancarado através da igreja. Vocês estão aqui? Dão glória. Então Jesus declarou que quando nós amarmos uns aos outros, olha para essa pessoa estranha, eu sei, ela é estranhinha, mas ela é bênção, amém? Às vezes a gente é estranhinho, às vezes a gente está coisado, é ou não é, minha irmã? É ou não é, irmão? Mas quando nós amarmos uns aos outros, o mundo nos conhecerá Cristo, conhecerá o reino. O mundo conhecerá e saberão que somos discípulos de Jesus. Essas não são as minhas palavras, isso está lá em João capítulo 13, verso 34 e 35. São as palavras de Jesus para com os discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros, quando gerar essa unidade, quando gerar esse serviço, quando gerar essa comunhão, nisso conhecerão a Cristo. Então as palavras é uma suposição aqui, uma metáfora, pode ser 5, 10% do 100% de uma conversão de uma pessoa. É quando Cristo se manifesta através da igreja. Então a unidade, amados, passa a ser a linguagem mais poderosa do reino. Quando você vê um movimento de unidade, quando você vê um movimento de unificação, quando você vê um corpo se amando uns aos outros, é de fato o movimento mais poderoso. A unidade, ela passa a ser, de fato, quando nós andamos como um só corpo, como uma só igreja, com um só propósito. É dessa maneira que o reino de Deus se expande. E se eu pegar tudo isso que eu falei até agora, e a gente só está na introdução, e colocar um antônimo disso, é dessa forma que o reino não se expande, quando não há unidade, quando não há amor, quando há divisão, quando há afastamento, quando há isolamento. Uma das, e eu posso pontuar aqui talvez a maior arma do inimigo, é a divisão, é o afastamento, porque isso foi o que aconteceu com ele. O que quebrou o anjo estabelecido por Deus foi porque ele quebrou um pacto de unidade, quis ser melhor do que o próprio Deus. Isso causou, a resposta é divisão. Isso causou uma divisão. Só que a hora que ele faz esse rompimento, a divisão é o enfraquecimento. E aí ele se propõe a fazer diversas estratégias com uma só palavra, que é a mentira. Então o inimigo, através da mentira, ele consegue manipular e conduzir pessoas, que o final de tudo vai ser a divisão. E quanto mais dividido, menos prosperidade. Quanto mais dividido, mais fraco.
Então, onde há unidade, de fato, há a presença de Deus manifesta e o Cristo revelado. Só para você aprender essa frase, repete comigo: onde há unidade, a presença de Deus se manifesta e Cristo é revelado. Foi o que ele falou para os discípulos: quando vocês andarem juntos, quando tiver comunhão, quando você amar uns aos outros, as pessoas vão perceber. Aí tem Jesus. Posso começar a pregar? O significado da palavra unidade, a gente vai escutar sobre unidade o mês de março inteiro. Amém? Você está nessa pegada ou não? Isso é só o start. A unidade, ela não começa entre pessoas. Isso é bom pontuar. A unidade começa no próprio Deus. E quando nós estamos em Deus, automaticamente nós unimos. Então Cristo, o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos conduz a Ele. E quando eu estou em Cristo e você está em Cristo, nós passamos a estar em unidade. Se você se afasta de Cristo, se eu me afasto de Cristo, você começa a ficar vulnerável, distante dessa conexão. E o que nós entendemos com esse ponto, igreja querida? Antes da cruz, Jesus revela que a essência da igreja não é a estrutura, mas é a comunhão. A oração de João 17, ela é conhecida como oração sacerdotal. Jesus nesse momento não está fazendo milagres, ele não está no meio da multidão, ele não está com os discípulos ali diretamente, ele está sozinho em oração. Esse é o último contato de Cristo para com Deus antes da crucificação. Então, por que ela é conhecida como oração sacerdotal? Porque ela revela um dos movimentos mais profundos da igreja e das escrituras, obviamente, que é a unidade. Essas últimas poucas palavras de Jesus antes da cruz, que é após ali a última ceia, você vê que ele revela o que realmente ocupa o seu coração nessa véspera do Calvário. Então você vê que na última oração, a oração sacerdotal, Jesus não ora por crescimento, Jesus não ora por algum milagre específico, Jesus ora apenas por uma coisa, e a resposta é unidade. A resposta é unidade. Vocês têm cara que colava demais na prova, fica esperando sempre o meu sobrinho. Jesus ora de uma forma incisiva, num capítulo inteiro quase ali, sobre unidade. Essa oração, amados, revela de fato o coração de Deus. Então ele não pede nem por livramento nesse momento, embora um momento um pouquinho mais para frente a agonia é tanta, que a frase tão falada, Senhor, passa de mim esse cálice, mas na sequência ele fala que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Cristo sabia que essa era a vontade de Deus para que acontecesse o quê? A unidade novamente. Por quê? Porque havia um véu, havia uma separação. Cristo vem justamente para quebrar a separação e gerar unidade de novo para com o povo. Por isso que essa oração de João 17, eu considero a mais importante que Jesus está fazendo, e não que as outras coisas que ele fez não são importantes, tudo vai somando, um grande quebra-cabeça, mas a oração sacerdotal de João 17 é um marco de tudo, e essa oração se cumpre na morte de Jesus, quando o véu é rasgado e não há mais separação entre nós e Deus, porque Cristo pavimentou essa estrada da desunião, da separação. Pavimentou com o quê? Com o sangue. Então como que eu e você podemos gerar divisão, separação, diferenças, sendo que Jesus morreu na cruz justamente por causa da unidade? Jesus não está ensinando aqui as multidões os grandes milagres, igreja. Ele só está orando, e é o maior desejo. E quando isso atinge nós, no verso inicial que nós falamos, de João 17,
No meio da oração, do meio para o final, na verdade, ele fala: não peço apenas por esses discípulos. Esses qual? Os que estavam andando com ele naquele momento. Só que ele dá sequência: mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A pergunta que eu faço é: quem crê em Jesus porque leu alguma carta de Paulo ou uma própria mensagem de algum discípulo? Diga glória a Deus. Então essa palavra veio para mim e para você. Jesus já pensava em mim e em você lá atrás. Ele está falando de unidade, ele está falando de união, ele está falando de servirmos uns aos outros. E ele ora pelos discípulos no seu contexto real ali, temporal, mas no meio do versículo 20 ele fala: eu peço também por aqueles que ainda crerão através dos discípulos. Então começou nesses discípulos e chegou em mim e em você. O que chegou? A palavra e a oração de Jesus sobre unidade. Quem está aqui dá um glória aí bem alto. João 17, no capítulo 17, no verso 11, o texto fala assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a magnitude desse verso. Ele está falando para Deus assim: Senhor, que esses sejam um, assim como eu sou contigo. Então, para entender a forma que eu e você temos que ser conectados, a gente entende o relacionamento de Jesus com o próprio Deus. E esse mesmo pedido, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. O que nós temos que refletir, igreja amada, é como que nós temos sido em unidade. Hoje me entristece muito, amados, quando as notícias ruins se propagam e você vê igrejas, grandes igrejas imperiais se degladiando, pastores se processando, difamando um ao outro, fazendo lives e lives para arrebentar o outro. Eu não estou falando aqui que a gente vai concordar com algum pecado e ser conivente em alguma coisa, mas o índice de separação agora no final está muito grande. Mas há os remanescentes, amém? Há os remanescentes. E por quê? A gente não precisa ser tão espiritual para entender isso. Porque nós estamos nos últimos períodos. É o último tempo, é a última estação. Eu não sei se você gosta de esporte, eu gosto muito de esporte. Se você for analisar qualquer esporte, você vê que os últimos momentos eles são tensos. Porque o tempo está acabando. Então se você enxerga uma coisa, você está vendo uma corrida, então você fica, falta 2, 3 voltas, então bate aquele desespero, já não tem muita tática, vai para cima, e aí quem gostava aí da época do Ayrton Senna, diga aleluia aí, a gente parava para ver aquelas coisas, nossa, agora vai, última volta, porque tudo que está no final, você tem que dar uma energia a mais, falando no bom sentido, tá bom? A gente brinca muito do futebol aqui, então você vai assistir o futebol, você vê que aquele último instante, cara, está acabando, tem que acontecer, porque o tempo está acabando. Então você está no fechamento de mês na sua empresa, diga aleluia! Aí você tem que, não, vocês não estão no finalzinho do mês? Vocês já ganharam a vida, né, mas só nós trabalhamos pra caramba aqui, né, pastor? O resto já está tudo acordando 10 da manhã. E aí você está no final, vai virar, cara, vai virar o faturamento, você tem que fechar, é cliente, correria, vamos ver o que a gente consegue fazer, aquele verbo final. E aí você vê, por exemplo, nas grandes maratonas, quando, você já deve ter visto isso, os triatlos, o finalzinho, o cara médium já ganhou, começa a tirar o pé assim, daqui a pouco vem outro e passa. Quem já viu isso? E onde eu estou querendo chegar? Que o final não dá mais para perder tempo, não tem mais muito o que fazer. Então, a minha interpretação, eu, com todo respeito, estabeleço a minha interpretação, porque é o que eu tenho enxergado, amados, é porque, numa metáfora, é o último berro do inimigo. E qual arma que ele está usando? Divisão. Porque ele sabe quanto maior a divisão, maior a fraqueza no final. E eles, se eu dividir eles agora, então no final eles não vão aguentar a pressão. Se eu dividir o casamento agora, a hora que vier a pressão verdadeira eles não vão aguentar. Se eu dividir o relacionamento entre pais e filhos agora, lá na hora da pressão eles vão aguentar. Então a divisão tem sido a maior arma do inimigo nessa geração.
Irmãos, pastores processando um ao outro por causa de uma identidade, por causa de uma placa de uma denominação. Divisão, divisão, divisão. E não foi isso que Jesus orou, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, se vira, você tem que me aguentar, a gente tem que ficar bem juntinho até o final. Eu sei que eu sou chatinho, fala para ele, confessa o seu pecado, irmão, fala, eu sei que eu sou chatinho, mas me ajuda, eu estou em transformação. Como é bom ser sincero, né, irmão? Unidade, igreja, unidade é a condição espiritual onde pessoas diferentes compartilham da mesma essência. Vamos aprender de novo essa frase? Unidade é a condição espiritual onde pessoas diferentes compartilham da mesma essência. Eu sou diferente de você. Ainda bem, você não ia querer ser que nem eu, cara. Não é fácil. Pergunta para minha esposa, ela que me aguenta. A unidade não estabelece a essência é única, é primordial, é Cristo. Mas nós diferentes, somos diferentes. Idade diferente, geração diferente, estudo diferente, cultura diferente, educação diferente. Brasil então nem se fala, cara. Você está no sul é de um jeito, você vai lá para o nordeste, você está em outro ecossistema, cara. Você está numa outra nação, é diferente, até o linguajar mesmo. Você vai escutar um nordestino falar é de um jeito, você vai escutar um sulista falar é diferente, cara. Então somos diferentes sim, só que nós compartilhamos da mesma essência. De repente você vai vir numa igreja, é de um jeito a liturgia, de repente um faz o dízimo lá atrás, hein, pastor? Eu não sei como é que vocês fazem, mas de repente lá na frente, outro atrás, de repente muda alguma coisa. O horário, nosso culto era à noite. Daí os jovens curtiam, daí vem uns tiozinhos aí e falou assim, estou cansado. Aí estou brincando. Eu fui o primeiro que gostei, né, amor? E daí nós entendemos o quê? Que a nossa cultura vinha mostrando que seria mais produtivo o culto, a nossa cultura. Mas e as igrejas que estão à noite? São ruins? Não. Mesmo porque hoje, que horas começa lá, pastor? Hoje, 6 horas, eu vou estar lá na Igreja Aliança. Quem vai estar comigo lá dando glória a Deus? Vamos fazer uma double? Vamos meter uma double, já pegar aqui e pegar lá? Porque você é tão ruinzinho, meu irmão, que você tem que pegar 2 cultos, igual eu. Então essas coisas não nos dividem, as diferenças não nos dividem, mas na verdade, as nossas diferenças é o que faz a diferença. Imagine tudo igual, cara. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa quieto. Imagina tudo corintiano, que misericórdia, livra-me, Senhor, desse corpo. Então a unidade ela é uma condição, igreja, espiritual, não é geográfica, não é institucional, ela não é uma condição temporal. A unidade é uma condição da mesma essência, então são pessoas diferentes que compartilham da mesma essência, que é Cristo. Unidade espiritual, amados, é fruto da identidade compartilhada do Pai, mesmo sendo diferente. Onde nós aplicamos isso? Quando nós estamos alinhados com Deus, automaticamente nós nos alinhamos uns com os outros. Porque quando eu sou alinhado com Deus, eu entendo o tempo do outro, eu entendo a estação do outro. Você quer ver um alinhamento assim, na sua plenitude? É o grito de Jesus na cruz, os caras cuspindo, fazendo de tudo, roubando as vestes deles, deixando ele quase nu ali de vergonha. Quem fez isso? A multidão, os mesmos que ele curou, o mesmo que ele estava no meio multiplicando pães e peixes. E aí sabe qual que é a resposta de Jesus para esse afrontamento, essa humilhação? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Ou seja, é um nível tão grande para com Deus que ele entende o tempo do outro. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro todo brabão: não, ninguém vai te pegar, Jesus, a espada desembainhada já cortou a orelha de um. Eu já falei isso, para mim ele não queria cortar a orelha, ele queria dar na cabeça. É que um pescador com uma espada na mão, foi lá e deu no meio, aí cortou a orelha. Jesus está lá tratando ele, vai lá, coloca a orelha do irmão de novo, do Malco. E aí depois no segundo momento: não, Jesus, ninguém vai te prender. E ele fala: olha, um galo aí vai cantar, e na terceira você vai ver que você vai me negar. E o que acontece? Na terceira negada o galo canta. E aí passa toda uma história. Lucas registra, é o único registro que faz que quando o galo canta, o olhar de Jesus cruza com Pedro. Imagina essa cena, cara. Jesus lá com a cruz, lá sendo arrastado, e aí o galo canta, Pedro olha. O que acontece? Pedro abre mão do chamado, mas depois Jesus faz o quê? Vai lá buscar ele, traz ele de volta. Por quê? Porque as diferenças, os erros, as falhas não nos dividem, muito pelo contrário, nos une, porque quando eu falhar eu vou precisar de você, cara. Quando eu tiver um momento de fraqueza eu vou precisar da igreja unida. Eu e minha esposa passamos por um período de 3 meses aqui de sabático. Eu fui voltando aos poucos, precisei muito da igreja. Tivemos 2 perdas assim, um ano, um pouquinho mais, violenta. Precisei de um tempo. E aí nós vimos que a igreja estava unida e continuamos cada vez mais unidos, amém? O que nós entendemos, igreja, é que quando estamos alinhados com Deus, automaticamente nós nos alinhamos uns com os outros em amor. Porque eu te perdoo, você me perdoa, eu entendo o seu processo, você precisa entender o meu processo, e nós continuamos unidos. A unidade interna, igreja, ela é essencial. Você entendendo essa unidade em Cristo dentro de você, porque nesse contexto, unidade envolve um propósito comum entre nós, que é o que? Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A unidade vai gerar isso. Até um ponto que quando o mundo olhar para a igreja como um todo, ela vai olhar só uma coisa, ela não vai me olhar, ela vai te olhar, ela vai olhar o movimento igreja, noiva, de vestes brancas. Só que isso exige alinhamento de valores, renúncia, vai produzir uma identidade compartilhada, a gente vai se conhecendo, vai entendendo nossos pontos fortes, o talento de cada um. Então a unidade passa a ser santificar as diferenças, para que nós sirvamos uns aos outros em propósito. Ficou claro? Unidade passa a ser nós santificarmos. Você tem que se santificar, eu vou me santificar. E as nossas diferenças, ela vai só nos unir para servir para um propósito maior, que é sermos parecidos com Jesus e mostrarmos para uma sociedade que Cristo transforma, salva, cura e principalmente, salva. Amém? Agora, quais são os maiores problemas que nós enfrentamos quando falta a unidade? Lá em João mesmo, que é o texto que nós estamos aí trabalhando, João 17,15, acompanha aí comigo. João 17,15 diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus está transmitindo aqui? Jesus sabia que o inimigo atacaria os relacionamentos. Ele já estava sabendo que a estratégia do inimigo era justamente quebrar relacionamentos profissionais, quebrar relacionamentos dentro da igreja, quebrar relacionamentos matrimoniais.
Quando você tem quebras de relacionamentos, você tem consequências drásticas, que pode ser danos reparados, sim, pode ser reparados, mas com muito mais esforço e dedicação. Então Jesus sabia que isso aconteceria. Então, por isso que o inimigo ataca em inflar a vaidade e o desejo pelo poder, causando de fato divisões e separações. Uma das formas mais que nós enxergamos dentro de um casamento, de uma separação, é quando tem isso. É quando dentro do casamento tem vaidade, tem busca pelo poder, é o marido querendo ser um autoritário em vez de um servo, é a esposa querendo mandar porque o marido de repente não faz o que ela quer fazer, e essa quebra de relacionamento através do que? Através da vaidade, do desejo de poder, do egoísmo, do egocentrismo, causa divisão. E aí quando você divide um matrimônio, vai se dilacerando gerações. Aí há um mau testemunho, aí muito provavelmente pode se esfriar uma relação com Cristo, aí um marido que se perde, a outra esposa que se perde, daí tem 2, 3 filhos, e aí você vai vendo uma sequência difícil, que só se restaura quando há unidade. Então quando começa o processo de unidade, esse processo começa a voltar de novo à sua essência e ao seu propósito maior, que é Cristo. Só tem uma forma de você ficarmos unidos, igreja, é quando você decide buscar a Cristo sobre tudo. E se eu também decido buscar Cristo sobre tudo, nós nos encontraremos nele. A falta da unidade, ela abre um espaço para a perturbação espiritual e a manipulação. Então, você começa a ver quando falta a unidade. Vamos pegar o contexto de igreja. Quando falta a unidade dentro de uma igreja, você começa a ver as fragilidades, a inveja, construção de facções, e é onde o inimigo ali infiltra e causa cada vez mais divisões e vai dilacerando. Um versículo de apoio, por exemplo, lá em Tiago capítulo 3, verso 16, o texto diz assim, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Paulo, em algum momento de suas cartas, ele fala que nós temos que honrar uns aos outros, servir uns aos outros, colocar o outro como maior. E se a gente vai fazendo isso, porque quem fez isso? O próprio Jesus. Qual que foi a grande briga entre os discípulos? Sabe qual que era a maior briga entre os discípulos? Era quem seria o maior. E ali já tenta nascer um espírito de divisão do lado de Jesus, cara. E aí Jesus, o grande mestre, ele já vem logo com a fórmula: o maior serve o menor. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Jesus quebra a equação desse mundo. Então, se você se considera maior que a pessoa do teu lado, eu tenho um recado para te dar: você precisa servir Ele e honrar Ele como maior que você. Por que Jesus, o ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos, incluindo o de Judas? Porque ele estava falando que ele, como o maior, veio para servir. O serviço é um dos grandes elos da unidade, cara. Quando você começa a servir uns aos outros, quando nós começamos a servir uns aos outros, gera-se muito mais unidade, senso de pertencimento. Um marido e uma mulher, por exemplo, que começa a servir um ao outro, eles vão chegar num estágio que eu acredito que é um dos ápices do casamento, é o prazer no prazer do outro. Você quer que maridão, você fala assim comigo: prazer no prazer do outro. Agora você, minha varoa, guerreira aí, mulher de fé, prazer no prazer do outro. O ápice do casamento é quando eu tenho prazer no prazer daquela que eu mais amo. Isso só acontece em um momento.
quando há unidade e quando eu me uno em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu passo a olhar a necessidade do outro, e não só a necessidade, mas o prazer do outro também. Então aí entra um dos princípios da unidade. Realmente tem que virar já virou, né, uma série de pregação. O princípio da unidade, a renúncia. Porque na unidade, de repente o outro não vai estar num tempo bom, e para nos mantermos unidos, eu renuncio, eu abro mão. Para preservar a unidade de uma igreja, de um trabalho, de uma sociedade, de um matrimônio, aquele momento eu prefiro abrir mão. E num segundo momento, em Cristo Jesus, nós conversaremos de novo sobre. Lá em João 17,14 fala: eu lhes dei a tua palavra e o mundo a odiou. João 17,14. Deus nos deu uma palavra, e essa palavra é de unidade. O mundo odeia a unidade. Por isso que nasceu a religião. A religião, ela vem para causar mais divisões e mais subdivisões, e cada vez mais subdivisões, e quanto mais dividido, mais fraco, mais vulnerável. Dá uma glória a Deus por irmão que está ao teu lado acordar. O mal, quando Jesus estabelece em João 17,15: não peço que estire do mundo, mas que livre do mal. O mal não é apenas uma perseguição externa, mas é uma corrupção interna daqueles que perderam a unidade. União e unidade tem um processo diferente. União é um ajuntamento das pessoas, estão todos em união aqui. Estamos unidos. Por quê? Porque precisamos carregar essa caixa e sozinho não deu, então vamos juntar todo mundo e carregar essa caixa. Agora, a unidade é o porquê que eu estou carregando a caixa. A unidade, ela passa a ser um fim maior, um propósito maior de estarmos juntos. Porque de repente eu carregar a caixa só porque eu estou precisando, aí alguém vai ajudar e ele não entende o processo. Mas quando nós estamos unidos, nós estamos trabalhando por uma causa maior. Divisão, igreja, é um terreno fértil para a perturbação espiritual e a quebra da unidade. Então se mantenha unido com a sua esposa, nem marido, se mantenha unida com o seu marido, esposa, com seus filhos, como igreja. Estaremos juntos, reunidos como igreja. Esse mês já está sendo esse mês da unidade. Olha o que os jovens têm feito. Eu participei lá do acampamento. Eles ficam muito mais fortes, e é por isso que a gente tem feito isso na Igreja Aliança, na Igreja Batista, aqui, para gerar essa unidade entre eles. Tivemos aqui um encontro de homens no sábado, amém? Foi sábado? Cadê a rapaziada aí? Conhecido como sexta, é isso mesmo, o que eu falei? Na sexta-feira, bênção demais. Uma palavra ali de confronto também, vocês chamam volante, capitão. Não tem outra palavra, né, amados? Se quer carinho, escuta David Leonardo aqui. Não, estou brincando, você pode escutar, nada contra ele. Mas a palavra do capitão deu uma marretada em nós, amém? Quem estava aí? E glória a Deus por isso. E a frase era: estamos no meio entre homens. Então ele vinha com a palavra, falando sobre cegueira espiritual, de quebra dessa cegueira, e assim. Então nós homens unidos, somos mais fortes. Vamos ver se vocês não me envergonham, hein, homens? Qual é uma das frases que nós estamos falando do homens fortes? Vamos ver. Homens fortes, Jesus. Vamos lá. Homens fortes, lares fortes. Dá um berro na orelha de um homem que está do teu lado e fala assim: homens fortes, lares fortes. Cara, e a força vem de estarmos juntos, cara.
compartilhando lá a torra toda sexta-feira de manhã e na quarta-feira à noite. As mulheres estão unidas, vão participar do encontro. Estávamos lá na vigília, saímos daqui, mano, a gente é crente demais, cara. Saímos daqui dos homens, chegamos aqui 7 horas, os homens encheram o bucho de esfirra, amém? Depois foi lá para a vigília e ficamos lá até meia-noite. Amém, igreja? Orando pelas famílias, orando por unidade, orando pela igreja, escutando os irmãos dando testemunho. Então, se você anda com as irmãs crentes, minha irmã, você, homem, anda com os guerreiros, a gente não muda, igreja nenhuma nos separa desse amor, estamos aqui em adoração, cara, isso daí gera uma força tremenda. Por isso que a igreja avança e o inferno retrocede, porque a igreja está unida como um corpo. Agora, para encerrar, diga: como gerar essa unidade na prática, nessa mega introdução das pregações da série. João 17, acompanha aí comigo. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a... Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Então, se a nossa unidade está em Cristo, para estar nele, eu preciso ser santo como ele. Eu preciso buscar a palavra, e essa palavra vai me transformar. Santificar-vos aonde? Na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então, o que Jesus está falando sobre unidade aqui? Ele está falando: olha, como é que você vai se santificar? Na palavra. A palavra vai deixar o seu coração quebrantado, contrito. Você vai se desarmar, vai se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Isso aí vai te conectar a Deus. E quem que você vai encontrar? Aqueles que estão fazendo a mesma coisa, se santificando na palavra. Cada pregação desse altar, cada célula, cada devocional que você faz sozinho, cada encontro, cada meditação, como o Lucas ministrou aqui. Poxa, Lucas, cadê o Lucas? Pô, agora eu não vou dormir mais, cara. Acordem eles de madrugada, amém. Vou acordar e vou te ligar, amém? Vou te mandar um WhatsApp. E é sobre isso, cara. Eu já tive experiência, talvez as maiores experiências que eu tive com Deus sozinho, foi nas minhas madrugadas, que eu brincava com a Aninha e falava assim: amor, hoje eu vou para um encontro. Isso era 11 horas da manhã, só crente para falar isso para a esposa. E ali eu colocava um louvorzinho, né, amor? Lembro que a gente morava num apartamento lá em Sorocaba, que dava bem pro pôr do sol assim, e eu não percebia, gente. Quando eu vi, começou a ficar claro. Eu comecei às 11, o negócio já era 4 e pouco, 5, 6. Mas eu não estou falando isso por nenhum tipo de vanglória, amém? É por sobrevivência. É por sobrevivência, igreja. É para estar perto dele. Porque se eu não fizer isso, se eu não esmurrar minha cara nos encontros de madrugada, o Provérbios fala isso. Então, eu vou me santificando. Então, se eu me santifico, eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu vou puxar o máximo de pessoas possível para andar em unidade também. Porque, de fato, juntos em Cristo, somos mais fortes. Então, o primeiro ponto sobre como manter essa santificação, sobre como manter esse espírito de unidade na prática, é a santificação, porque sem santificação é divisão. Quando você tira a santificação, é só esperar o racha, em qualquer área da vida, financeira. Começa a tratar as suas finanças de uma maneira deturpada, pecaminosa, vai tudo pro ralo, querido. Começa a gerenciar o seu casamento de uma forma fora da palavra de Deus. Daqui a pouco você está em pecado, está em pornografia, está com pensamento impuro, está pensando lá atrás. Se você não andar em santidade, o primeiro passo é a divisão em alguma área. Filipenses fala o segundo passo, repete comigo aí: humildade. Filipenses 2:3 fala assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Quanto mais humilde eu sou, mais eu entendo que eu preciso estar com você. Eu preciso estar em unidade.
Então a palavra, ela nos alinha. Repete comigo assim, ó, a palavra nos alinha. E a humildade nos aproxima. Porque a palavra vai me santificando, vai me deixando mais próximo de Jesus. E ela me torna humilde o suficiente para falar: eu preciso de você, fica aqui perto de mim. A santificação, amados, a santificação na linha da unidade que nós estamos falando, a santificação ela remove o ego, e a humildade ela remove o espírito de competição. O que não tem que ter dentro da igreja, porque se tivesse que ter tido espírito de competição dentro da igreja, Jesus não teria falado aquilo para os discípulos: o maior serve o menor. Ele teria respondido assim: vocês têm que ver quem vai ganhar. Foi essa a resposta que ele deu para os discípulos? Eles falam: quem é o maior? A resposta de Jesus teria que ser assim então: o maior vai ser quem treinar mais, quem tocar melhor, quem a igreja tiver maior, é o que vai ganhar. Foi essa a resposta que Jesus deu? Diga: não, ele falou: o maior serve o menor. Então, se você toca bem, se você prega bem, se você conhece bem a palavra, se você tem influência, se você tem recursos, seja o que for que pode te dar em destaque, então você vai lá no finalzinho, cara, e apacenta todo mundo e ajuda as pessoas. Isso vai gerar essa unidade. João 17, capítulo 24 fala assim: Pai, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O ponto ápice da unidade é a presença de Deus. Onde 2 mais estiver, em unidade ali estarei. O que o salmista fala no Salmo 133, embora eu vou falar isso da próxima oportunidade, mas só para a gente deixar aqui a bola pingando. Como agradável. Ele fala de agradável. É o que os irmãos estejam juntos, em união, em unidade, compartilhando, em comunhão mesmo. E aí o salmista termina falando assim: pois ali Deus ordena a bênção. Olha lá, obrigado. Esse tá show, vou falar para você, mano. Depois desse cabelinho plantado ali, vou falar para você, ele ficou um furacão. Quão é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, e a barba de Arão até a gola das suas vestes. Vai mais uma, por favor. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede sua bênção, vida para sempre. Onde há unidade, Deus concede bênção, igreja. Quando você está com o seu casamento unido com a sua esposa, tem bênção no seu lar. Quando a sua empresa está unida num propósito, Deus derrama a bênção. E quando a igreja está unida em propósito, uma sociedade é abençoada, igreja. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.